Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Cláudio Coutinho Mendes, presidente, Irani Santana, vice-presidente, Marcos Staffen, diretor de Finanças e Relações com Investidores, Oswaldo Lobo, diretor de Crédito, Alexandre Ponzi, superintendente de Relações com Investidores, e Werner Koller, superintendente de Contabilidade. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, exclusivamente para analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando o *0. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de 7 dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banrisul, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Banrisul e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Cláudio Coutinho Mendes, presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Coutinho, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Vou passar aqui a apresentação dos resultados do Banrisul referente ao terceiro trimestre e aos 9 meses findos em setembro de 2020. Seria bom que todos estivessem com a apresentação aberta. Eu vou começar aqui pelo slide, que é a página número 2. O primeiro slide é a Covid-19 ações, para relatar basicamente, que já foi relatado no trimestre anterior, mas vou repetir, sobre todas as nossas providências que foram tomadas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, dos nossos colaboradores terceirizados e os nossos clientes. Desde o início da pandemia, que a nossa data inicial foi dia 16 de março, quando começamos a tomar providências em relação à Covid, nós tivemos que adotar diversas normas de trabalho que preservasse a saúde. A primeira grande providência foi colocar todas as pessoas, todos os nossos colaboradores de grupo de risco em casa, em home office, estão lá desde essa data e provavelmente ficarão assim até que haja uma vacina, algo que dê segurança, que confira às pessoas segurança para voltar ao trabalho presencial. Também contratamos a consultoria do Hospital Moinhos de Vento, que nos assessorou nos protocolos e também nos assessora em todos os procedimentos que nós temos que ter durante esse período, que não sejam triviais. Então, todos os procedimentos são conversados com o Hospital Moinhos de Vento, que é um hospital de referência nacional, para que a gente tenha, então, um approach profissional e médico, científico, de como prevenir essa doença. Eles também nos prestam serviços de teleatendimento e telemedicina, e nós estamos aí, desde que começou a pandemia, operando a rede, fechamos agências na medida que alguma agência tem algum profissional infectado, aí seguindo os protocolos do Moinhos de Vento, a agência é fechada, é higienizada, todas as pessoas são testadas e depois ela volta a funcionar. Bom, enfim, não vou detalhar isso, depois pode ser perguntado por aí, mas tem todo um procedimento que é feito sobre a orientação do Hospital Moinhos de Vento, que nos dá muita segurança em relação aos processos e como a gente deve encaminhar o trabalho do Banrisul nesse cenário de saúde adverso.
Passando agora para o slide número 3, que é programas emergenciais. Quer dizer, a partir da pandemia, você tinha uma emergência de saúde, que eu já comentei como tratamos, utilizando lá Moinhos de Vento, mas também houve uma grande emergência de curto prazo financeira. Diversas empresas tiveram, naquele momento, uma certa paralisia em termos de seus fluxos de caixa, e era necessário algum socorro a essas empresas. Esse socorro veio através do governo federal, com linhas garantidas que possibilitavam o Banrisul que operasse com garantia do Tesouro. Então, fizemos a operação Pronamp, uma linha, das quais fizemos 28 mil contratos aproximadamente, um pouco menos, e concedemos um total de 892 milhões de reais de crédito. No programa também emergencial de suporte ao emprego, o PES, que era basicamente um programa para financiar folhas de pagamento, nós fizemos quase 2.500 contratos e liberamos 82 milhões de reais. E o PEAC FGI, que é um programa que conta com garantia do BNDES de até 80% de um crédito individual e em torno de 20% do stop loss da carteira, e permite taxas de até 1% ao mês pré-fixado. Nós fizemos até o dia 5 de novembro quase 1.500 contratos, em torno de 556 milhões de reais. Então, dá um total de operações, de certa forma, garantidas pelo Tesouro, ou BNDES, ou fundos, de 1.530, num total de quase 32 mil operações. Essas operações foram importantes e cabe salientar que nós fizemos essas operações com clientes que tinham qualidade de crédito, não eram os clientes que tinham rating, a pior rating de crédito, ao contrário, eram os bons ratings de crédito, e que nós pudemos, então, utilizar essas linhas do governo federal e essas garantias do governo federal para socorrê-las naquele momento. Bom, vamos passar agora para o slide número 4, para falar do Banrisul em transformação. Na verdade, a missão dessa nova diretoria, que assumiu em julho do ano passado, basicamente é encaminhar o Banrisul para um mundo em transformação. Então, o ambiente econômico, o ambiente de competição no sistema financeiro está mudando muito rapidamente, e a nossa missão é caminharmos com o Banrisul para levá-lo a uma posição competitiva nesse novo cenário que é muito desafiador. Dentre as nossas ações e providências, primeiro, em termos de pessoal, que é um item importantíssimo da nossa estratégia, nós contratamos uma consultoria de porte internacional, a Mercer, para nos dar assessoria em toda a reformulação, toda a reformulação da gestão de pessoas e da área de recursos humanos do banco. O trabalho está ocorrendo nesse momento, e esse trabalho vai ter como output uma reformulação dos planos de carreira, das trilhas de carreira, do plano de remuneração fixa e variável, dos estímulos, dos incentivos, o alinhamento de interesse entre nossos colaboradores e o banco, enfim. Tudo isso vai ser redesenhado a quatro mãos, nós com a Mercer, e a Mercer vai trazer para nós quais são as melhores práticas, o que nós podemos de melhor aproveitar de experiências de outras instituições, que a Mercer é uma especialista internacional no assunto, e dentro do possível, no nosso cenário, porque nós somos uma companhia de capital aberto com controle estatal, nós vamos implementar, sempre visando um alinhamento de interesses do nosso quadro de funcionários com os acionistas, de modo que a gente tenha aí uma meritocracia implantada. Nós temos também, então, nesse contexto dessas iniciativas, também, assim, eu diria que também um corolário, uma vez fazendo uma reestruturação das pessoas, nós, então, partimos para um plano de admissão voluntário, conjugado também com uma reestruturação da rede de agências. Então, o PDV, que nós lançamos em setembro, o período de inscrição já se encerrou, e até o dia 15 de dezembro os desligamentos vão ter ocorrido. Então, é um PDV que 903 pessoas aderiram, os custos estimados para o PDV, custo estimado do lançamento dele para desligar essas pessoas é em torno de 180 milhões de reais, e também a economia estimada anual, a partir do desligamento dessas pessoas, é em torno de 160 milhões de reais por ano.
Nós também, na reestruturação de agências, é importante que a gente esteja adequando a nossa rede de agências a um novo cenário competitivo. Vamos falar mais à frente sobre o uso de canais digitais. Então, paulatinamente, as agências poderão ser desmontadas e fundidas ou fechadas, sem prejuízo do excelente serviço ao nosso cliente. Também gostaria de comentar nossas ações, vamos falar mais à frente também, com mais detalhes, ESG. Quer dizer, o Banrisul tem uma grande tradição de apoio na área social em todo o Rio Grande, tem também um nível elevado de governança e também tem apoiado recentemente de forma muito importante também a área de energia limpa. E, por último, a iniciativa que nós lançamos aí recentemente, no último mês, que é o nosso Hub de Inovação, o Banritec, que também vou falar mais à frente, que é muito importante também na inserção do Banrisul para atração e conexão com empreendedores e com empresas inovadoras que possam agregar valor ao nosso negócio. Falando, então, passando para o próximo slide, que é o Banritec, o slide número 5, o Banritec é uma iniciativa do Banrisul, que é criar um ecossistema perto do banco, ao lado do banco, que é um ecossistema de inovação, em que nós vamos ter 4 pilares, que seriam um pilar de aceleração, que a Tecnopuc está conosco. A Tecnopuc é uma das universidades de referência em termos de tecnologia no Brasil, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, a Tecnopuc vai estar conosco no processo de aceleração. Ao mesmo tempo, o Banrisul está também apoiando o Fundo Anjo do BNDES, e esses recursos que o Banrisul vai aportar no Fundo Anjo, da ordem de 20 milhões de reais, vão ser utilizados para financiar investimentos em startups e empresas inovadoras do Rio Grande do Sul e que tenham missões que sejam afins ao negócio financeiro do Banrisul. Teremos também um espaço de coworking, que será no Museu das Comunicações, esse espaço fica a walk distance da direção-geral no centro de Porto Alegre, então vamos estar integrados a ele, e também vamos ter um hub de educação para mentoria e educação dos empreendedores de inovação. Então, essa é uma das iniciativas do Banrisul, além da própria iniciativa da nossa unidade de transformação digital, e além também, nós também somos sócios fundadores do Instituto Caldeira, que também é outro hub que conecta empreendedores inovadores e ao ecossistema de inovação. Então, também nós estamos lá fazendo esse apoio. Passando agora para o slide número 6, que são iniciativas ESG, primeiro, só relembrar que o Banrisul é signatário do Pacto Global das Nações Unidas desde 2013, e ele é alinhado também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nos projetos sociais, aqui tem uma amostra, isso aqui não é exaustivo, o Banrisul tem outros projetos sociais além desses listados aqui. Destacaria o projeto Pescar, que você dá apoio ao desenvolvimento pessoal de jovens entre 16 e 19 anos que estejam em situação vulnerável. Já 340 jovens já passaram por esse programa. O programa também de sementes nosso, distribuição de sementes para mais de 4 mil famílias no Rio Grande do Sul, mais de 110 milhões de sementes. Tem projeto de esporte e ação, da Orquestra Jovem do Rio Grande. Enfim, tem diversas ações na área social que o Banrisul faz e que é muito importante para o Estado e a parte da missão do banco retornar para a sociedade. No quesito sustentabilidade, o nosso destaque aqui é uma linha que foi criada recentemente, ano passado, e ela vem crescendo. Em setembro de 2019, ela tinha 524 contratos com 27 milhões de desembolsados, e ela hoje tem quase 3 mil contratos, 135 milhões de reais desembolsados. Basicamente, esse financiamento é para aquisição de placas e sistemas fotovoltaicos, placas e inversores, que você possibilita, então, que pequenas comunidades, agricultores pequenos e médios, comerciantes, ou mesmo em residências ao longo do Rio Grande do Sul, possam comprar sistemas de geração distribuída de energia utilizando placas fotovoltaicas. Isso, obviamente, uma energia completamente limpa. Então, isso está crescendo muito e nós acreditamos que isso
é o caminho. Você está cada vez mais utilizando energias limpas. Bom, agora eu vou passar para o slide número 7, que é PDV reestruturação. O PDV eu já mencionei, foram 903 pessoas que aderiram. Dos 903, 68 são da área de TI. Esses 68 não vão sair até o dia 15 de dezembro, eles vão sair ao longo dos próximos 2 anos, até dezembro de 22. Isso para que não haja solução de continuidade nos procedimentos de TI, e a diretoria de TI do banco vai estar alocando a saída dos profissionais à medida que ela julgar que é adequado. Então, vão sair imediatamente 903 menos 68, e esses 68 vão sair ao longo dos 2 anos. As pessoas que puderam aderir eram pessoas que já eram aposentadas pelo INSS ou que já poderiam ser aposentados ou que adquiririam essa condição nos próximos 2 anos. Do lado da rede de agências, nós a ideia é fazer uma racionalização dos nossos pontos de atendimento presencial. Nós já fizemos até o momento o fechamento de 9 agências e, além disso, nós transformamos 3 agências em posto de atendimento. Nós já encerramos também a atividade de 24 postos de atendimento e transformamos 3 postos em sala de negócios. Basicamente, a gente começou esse trabalho no final de 2019, início de 2020, e a partir de início de março nós iríamos começar os fechamentos. Chegamos a fechar algumas no início de março, mas com a pandemia e com a necessidade de forma de contingência, de emergência para lidar com as emergências da pandemia nos meses de março, abril, maio. Nós estivemos muito dedicados à questão de saúde, a criar os protocolos, a fazer os programas de reparcelamento, enfim, estivemos muito ocupados com isso. E a partir de julho retomamos o processo não só do fechamento, como de estudo para fechar mais agências. Então, eu diria que esse é um processo que não se esgota, é um processo ongoing. Nós vamos estar aí permanentemente avaliando e fechando agências. Assim que nós tivermos decisões, vamos estar comunicando isso ao mercado. Sobre a pandemia, de certa forma, vou passar agora para o slide número 8, a pandemia, de certa forma, acelerou o processo de digitalização, principalmente dos nossos clientes que já tinham à sua disposição meios digitais. Com a pandemia, eles se esforçaram mais para utilizarem esses meios, enfim, aprenderam. Quem não era familiarizado com canais digitais passou a ser, de modo que a gente tem esses números impressionantes. Nós tivemos nos 9 meses 261 milhões de acessos digitais, crescimento de 34% em relação a 2019, e sendo que 76% das transações com o banco foram por canais digitais. Destaque também eu faço aqui a nossa parceria com a Visa, no lançamento da pulseira Banrifest, que essa pulseira permite pagamentos contactless, utilizando a rede Vero. Então, isso é mais uma inovação nossa. Então, nós tivemos diversas ações em relação aos canais digitais, mudança de limites, como se comunicar, colocamos mais produtos no mobile, enfim. Estamos crescendo. Uma das nossas missões sem dúvida, levar ao nosso cliente uma experiência o mais simples possível, tornando sua vida, simplificando o máximo a sua vida como participante do mercado financeiro e como cliente. Então, esse é um trabalho também ongoing que não para e que nós damos foco total a ele. Indo agora aos destaques financeiros, né, nosso lucro líquido do trimestre foi aproximadamente 117,8 milhões, quase 118 milhões. A nossa carteira de crédito cresceu em 12 meses 4,6%. Isso é o slide 9. Nossa carteira de consignado cresceu quase 9%. A captação cresceu 13,7% em 12 meses. O nosso índice de provisionamento de carteira de crédito está em 7,8% da carteira total. E nosso índice de cobertura de provisão sobre atrasos de 90 dias está em 260%. E temos também um confortável índice de Basileia de 16%. Agora vamos para o slide 10, sobre rentabilidade.
O nosso lucro líquido no trimestre foi de quase 118 milhões de reais, 495 milhões de reais em 9 meses. Tivemos uma queda de 1,6% se comparado ao trimestre anterior, e de 46% se comparar 9 meses de 20 com 9 meses de 19. O nosso ROI em 9 meses ficou em 8,2%, e basicamente assim, itens que responderam por essa queda são o aumento de provisões para perdas de processos trabalhistas, em menor grau a perda para perdas cíveis, em processos cíveis, e também, também tivemos uma perda em marcação a mercado da nossa carteira de títulos públicos federais, que, como todos sabem, no mês passado, durante um mês, houve uma abertura de deságio em papéis públicos, basicamente LFT, chegou a ter 0,5% de deságio, fato esse que não ocorria, eu acho que desde a crise de marcação a mercado de 2002. Então, isso também ensejou uma marcação a mercado que afetou nossa margem financeira e afetou o resultado também. Então, isso vamos ver mais tarde. Bom, passando agora o slide número 11, que é a margem financeira. A margem financeira ela teve uma queda de 4,6% frente ao trimestre anterior e de 8% se comparado ao terceiro trimestre de 2019. A nossa margem sobre ativos de crédito, se você olhar aqui na tabela desse ano, né, ele basicamente fez, a margem financeira estabiliza em torno de 15%, foi 14,75% no primeiro trimestre, 15,32% no segundo e 15,10% nesse trimestre, mas o que afetou a margem total, que caiu para 6,37%, primeiro, o crescimento da nossa carteira de títulos e valores imobiliários, então a proporção entre títulos e valores imobiliários, títulos públicos federais e carteira de crédito, ela pesou mais para os títulos públicos federais. Então, ela com esse peso adicional, sendo que a rentabilidade dos títulos é muito inferior à rentabilidade da carteira de crédito, e considerando também a marcação mercado, que levou praticamente a zerar a receita de títulos de valores imobiliários, então levou essa queda da margem financeira de 6,95% do último trimestre para 6,37% da margem financeira total. Então, parte disso se explica por esse crescimento do TVM proporcional e pelo desempenho dos títulos públicos decorrentes da abertura do spread de títulos federais, a abertura do deságio nesses papéis. Então, basicamente, isso explica a queda da margem financeira. Indo para agora o slide número 12, para a captação, o Banrisul permanece com uma captação custo muito, muito positivo, 88,5% do CDI, abaixo do CDI, o custo também uma captação diversificada, crescente, teve um crescimento de 13,7% em 12 meses de captação, e basicamente a estrutura dessa captação continua da mesma figura de setembro de 2019, muito parecido, em torno de 68% dessa captação via depósitos CDBs, né, certificados de depósitos bancários, e 16% vem da caderneta de poupança. Né? Então, continua com excelente mix, diversificado do ponto de vista de clientes e com taxa muito, muito adequada. Passando agora para o slide 13, que é sobre tarifas e serviços, nós temos aqui um crescimento das tarifas e serviços de 3,1% no trimestre em relação ao trimestre anterior, basicamente recuperação das receitas de adquirência que, olhando agora em retrospecto desde que a pandemia começou, no mês de março e mês de abril foi o fundo do poço, houve uma virtual paralisia da economia, desculpa, e depois, mês a mês, passou-se a haver uma recuperação. Se você olhar, acompanhando lá o faturamento da nossa rede de adquirência e olhando pelos diversos segmentos, dá para ver que cada mês, a partir de abril, é melhor. Ou seja, maio é melhor que abril, junho é melhor que maio, julho é melhor que junho, agosto é melhor do que julho e setembro é melhor que agosto. Então, esse crescimento levou que, no último trimestre,
comparado ao trimestre anterior, nós tivéssemos um crescimento de 3,1% na receita de tarifas, puxada pela receita de adquirência. No ano, se você olhar em 9 meses, você tem uma queda de 5,2%, mas basicamente porque teve esse vale de faturamento durante esse período mais agudo da pandemia, o que levou então que no ano você tivesse uma queda de 5,2%, mas no trimestre já tem uma recuperação, o nível já está ok. Olhando agora o índice também de cobertura da folha em relação à receita de serviços, além de ter esse efeito de 9 meses, em relação agora no trimestre, que é o índice de cobertura de despesas de pessoal e tarifa de serviços, que caiu para 93,7%, também temos que considerar que houve um pagamento de um abono salarial decorrente do dissídio dos bancários ocorrido em setembro, que houve um pagamento que teve um aumento então houve um pagamento de R$2.000 por funcionário, por colaborador, que gerou mais de R$20 milhões de despesa no mês de setembro. Isso então fez com que a despesa de pessoal subisse neste mês, o que não ocorrerá no mês seguinte. E aí, por isso, então, esse de cobertura também teve esse decréscimo para 93,7%. Passando agora para o slide número 14, despesas administrativas, nós vemos uma queda de quase 5% no acumulado de janeiro e setembro de 20 comparado com janeiro e setembro de 19, e isso no ano agregado. E se você olhar nas demais despesas administrativas, excluindo pessoal, essa queda é de 11% nesse mesmo período. As despesas de pessoal nesse período crescem 1%, olhando também nesse view de 9 meses. No caso, no trimestre, você tem um crescimento de 4,4% de despesas administrativas. Também a explicação seria, primeiro, que tem também o efeito que eu acabei de comentar, que é o pagamento do abono salarial aprovado no dissídio dos bancários, de R$2.000 por funcionário, que gerou mais de 20 milhões de despesas, então impactou as despesas administrativas nesse trimestre. E também pela aceleração da contratação de crédito consignado via canal de correspondentes. Então, o pagamento das comissões a esses correspondentes, num processo que está acelerando a concessão de crédito, também teve um aumento dessas despesas. Então, basicamente, essas duas despesas que respondem por esse crescimento no trimestre do total das despesas. Nós temos aí, como administração, um compromisso muito forte na contenção de despesas administrativas. É algo que a gente olha com muito cuidado, e temos aí uma administração muito em cima para que a gente coloque o banco numa trajetória de custos cadentes. Agora, passando para o slide carteira de crédito, que é o slide número 15, a carteira de crédito teve um crescimento de 4,6% na comparação anual, um crescimento de quase 1% na comparação trimestre a trimestre. O destaque nesse crescimento, olhando o número por dentro, é o crescimento da participação do consignado do crédito para pessoa física, que ele cresce bastante, e também destaca-se também o crescimento do consignado via correspondente. O crescimento dele é em torno de 20%, em termos anualizados, e também temos o destaque do crescimento do crédito do agronegócio, também, que é em torno de 20% também no número anualizado. São os dois destaques que nós fazemos sobre isso. E também gostaria de destacar, que a participação do consignado, para nós, ela é muito importante, porque ela confere muita robustez, muita qualidade para essa carteira de crédito. E também ela também tem outro efeito, que ela beneficia na estrutura do capital, porque você tem ponderadores de risco mais favoráveis para essa carteira. Passando agora, então, para o slide 16, que é para explicar um pouco sobre o processo de repactuação de dívidas que ocorreram durante o período agudo da pandemia. Até setembro de 2020, nós fizemos um total de parcelas que foram reprogramadas dos nossos clientes, foram um total de 228 mil contratos com um valor financeiro de 744 milhões de reais. O público-alvo que a gente privilegiou para essas repactuações foram basicamente clientes adimplentes e clientes com perfil de risco muito favorável. Basicamente, o perfil de A a C responde por 80% do que foi repactuado, sendo que na carteira de crédito imobiliário, quem
repactou foram 93 em crédito imobiliário, também nessas condições. E as parcelas repactuadas, se olhar em termos do número, está aqui, elas correspondem a 2,1% do crédito total concedido pelo banco, sendo que é 1,2% da carteira pessoa física e 3,5% da carteira pessoa jurídica. Se a gente olhar nos clientes que pediram alguma repactuação e qual é o total de risco, de responsabilidade que esse cliente tem em relação ao banco, significa que clientes que têm operações com o banco que somam no seu agregado 15% da carteira total do banco foram os que pediram repactuação. Sendo que desses clientes, desses 15%, se fizer um breakdown deles, 31% são clientes de crédito imobiliário e 20% são clientes consignados. Consignado, ele teve um alívio durante 2, 3 meses e voltou a pagar, está lá consignando, então é uma operação com uma garantia muito especial, muito forte. E no imóvel, o que ele não pagou foi diluído ao longo do restante do contrato. Então, nesse caso, são 31% desses 15% são clientes do crédito imobiliário, que também, no caso imobiliário, também tem uma garantia muito forte, que é o próprio imóvel. Estamos falando de pessoas físicas que têm imóveis em alienação fiduciária ou hipoteca para o banco, né? E também, nós também não fizemos operações com carência muito longas, tinha essa preocupação de o máximo possível dar alívio, mas não com uma carência muito longa. Então, nessa carteira, já foram, dos 744 que já foram repactuados, 162 milhões de reais nós já recebemos, já foram pagos, que são 21% do total. E olhando aí nas imprensas só desse subgrupo, que foi o subgrupo que fez a repactuação, né, olhando a repactuação, você tem uma inadimplência de 1,6. Então, nós estamos muito confortáveis com a repactuação que nós fizemos, achamos que os clientes que optaram por essa repactuação são clientes que têm boa qualidade de crédito e o desempenho dessa carteira, até o momento, já corrobora toda a nossa opinião sobre ela, ou seja, está andando exatamente dentro do que nós esperávamos e está muito tranquilo. Passando agora para carteira de crédito, que seria o slide 17. Nosso perfil continua inalterado, assim, em grandes números em relação ao trimestre anterior, né? Nós temos aí uma grande participação de pessoa física no crédito total, quase 59%. O destaque só que a parcela de consignado dentro da pessoa física aumentou para 79%. E isso é muito, muito positivo. E se olhar também, a nossa composição continua sendo uma composição muito sólida, que nós temos 79% da carteira pessoa física consignado, então estamos falando aí de quase 40% da carteira total consignado, né, que é 80 de 60%. Temos aí o crédito imobiliário também, que é 11% da carteira, que também tem garantia de imóveis, e também o crédito rural, que grande parte deles também tem garantias reais. Então, nós temos aí uma carteira muito defendida, muito garantida e com um perfil de risco muito bom. Quase 89% da carteira tem o rating de AAC. Bom, voltando agora no slide 18, para falar sobre o consignado. O consignado ele cresce quase 9% ano a ano. Né? No canal de correspondentes, nosso crescimento foi em torno de 20,6% ano contra ano. 40, como eu mencionei no slide anterior, 47% das operações de crédito do banco são créditos consignados, e o destaque é que mais da metade desses 47% são créditos consignados para aposentados ou pensionistas do INSS. Então, é uma carteira muito, muito robusta, muito, muito sólida. Então, essa posição. Vamos passar agora para o slide 19, para falar sobre provisão. A provisão no trimestre foi de 319 milhões de reais, ela é inferior à provisão, substancialmente inferior à provisão feita no trimestre anterior, mas ela é superior às provisões feitas no último trimestre de 2019 e no primeiro trimestre de 2020. Essa provisão teve uma redução de 34%, então, como eu mencionei, em relação à provisão do segundo trimestre, que era o auge da pandemia, e nós tínhamos uma incerteza muito grande em relação ao que aconteceria para frente, e aparentemente o cenário é mais
maligno não se confirmou, ao contrário, um cenário benigno, a recuperação da economia tem sido forte, a atividade tem sido forte, inclusive a gente consegue ver isso pelos números de adquirência lá da nossa empresa Vero. Agora, nos 9 meses, de qualquer forma, nós temos uma provisão muito superior à feita no ano passado, 18% a mais do que feito em 9 meses. E temos aí também um provisionamento total sobre a carteira de crédito de 7,8%, que é mais ou menos em linha com o que a indústria trabalha. Olhando agora no slide 20, que é sobre a qualidade da carteira de crédito, nós temos aí também uma inadimplência que chegou a 3,54% em 90 dias no final do segundo trimestre e ela recuou para 2,98%. Praticamente ela está em linha com o período anterior, inclusive, assim, acho que em um ano ela é o nível mais baixo em um ano, né? Só esteve mais baixa no terceiro trimestre de 2019. E temos também um confortável índice de provisionamento sobre 90 dias, né? que dá 260%, temos um índice de cobertura nossa, é muito confortável. E por último, eu falaria sobre o índice Basileia, que na verdade é 16,2%, cresceu em relação ao trimestre anterior, é um índice muito confortável que permite que nós possamos aí ainda crescer a carteira de crédito no próximo ano, no próximo exercício, e temos então um saldo muito confortável. Então, antes de encerrar, só queria aqui fazer aí um statement da diretoria. Nós da diretoria do banco que assumimos essa em julho do ano passado, nós temos em primeiro lugar um compromisso com nossos colaboradores, sejam eles funcionários próprios e terceirizados e nossos clientes, de manutenção da severidade dos protocolos de saúde para a prevenção de qualquer risco aos funcionários. Então, nós seguimos à risca, nós exigimos que todos os nossos profissionais cumpram e façam cumprir os protocolos de saúde, desculpa, e isso continuará com prioridade até que se tenha uma vacina, um remédio que dê segurança ao trabalho presencial. Então, em primeiro lugar, está a saúde dos nossos colaboradores terceirizados e também dos nossos clientes. Então, isso é o princípio que está acima de todos os demais. Além disso, nós temos aqui um compromisso muito grande na transformação do banco para que o banco consiga, de forma adequada, enfrentar os desafios que temos pela frente, os desafios de uma nova conjuntura de concorrência no mercado financeiro. Então, nós temos aí o desafio de caminhar com o banco nessa transformação, que é uma transformação digital, certamente, que temos que utilizar todas as ferramentas digitais para transformar a experiência, a vida, a utilização do nosso cliente, dos nossos canais, algo simples, algo prazeroso, algo que torne a vida dele profissional ou pessoal mais fácil. Então, para a consecução desse objetivo, dessa transformação, a gente tem que reformular nossa área de RH, de gestão de pessoas, e para isso estamos com a consultoria Mercer, estamos trabalhando muito em conjunto com a Mercer, né, nos planos aí de como adequar a nossa gestão de pessoas, os incentivos, os planos de carreira, planos de cargos, enfim, para que a gente tenha um posicionamento do banco condizente com o momento atual. Temos um foco muito grande na redução de custos, então eu acho que isso já deu para ver na nossa administração desde que entramos. Estamos aí muito preocupados o tempo todo com despesa, e para isso aí já ações como PDV, reestruturação de agências, são imprescindíveis. E também, para que a gente tenha a consecução da transformação digital, também temos que estar apoiando iniciativas de inovação, como o Banritec, Instituto Caldeira. Temos que também incrementar a nossa unidade de transformação digital, que também é fundamental para que a gente possa ter a consecução dos nossos objetivos. Em termos de linhas de negócio, continuamos com o nosso grande foco em consignado, basicamente em INSS e municípios, e também no crédito para o negócio, para o imobiliário e também para micro, pequena empresa e pessoa jurídica. Então,
basicamente é isso. Nós continuamos com um banco de varejo diversificado, com muitos produtos, com foco em fazer cross-sell também nos produtos das subsidiárias do banco, como a Vero, como seguros, nossa sociedade com a Icatu na Rio Grande de Seguros e também na nossa área de consórcios. Então, basicamente é isso. Agradeço a todos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Giovana Rosa, do Bank of America. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Minha primeira pergunta é em relação à provisão. Todos os bancos fizeram provisões antecipatórias, né, e apresentaram um nível de cobertura máximo aí, se você comparar com a média histórica. E o nível de cobertura de vocês está até abaixo do nível do terceiro tri do ano passado. Então, se vocês puderem explicar um pouquinho a dinâmica de provisão, ainda mais considerando um cenário que ainda é incerto de aumento de inadimplência para o ano que vem, seria bom. E se puderem também falar o que vocês estão esperando de evolução de provisionamento para 2021, seria bom também. Depois eu faço minha segunda pergunta. Obrigada. O diretor de crédito, Oswaldo, pode responder a pergunta. Oi, bom dia. Sim. Basicamente, que nem tinha dito na conferência anterior, essas provisões elas estão sendo monitoradas a partir do desempenho dos atrasos diários. Esse índice de cobertura do 260%, a gente não busca ele, isso é um resultado, mas o que realmente gera o nosso trabalho é entender a perspectiva da evolução de atraso, a gente mensurar da maneira mais técnica possível o risco da carteira e fazer a provisão necessária diante da nossa percepção de risco. E, de novo, a gente entende que esse momento é um momento melhor da percepção de risco do que em relação à informação que a gente tinha no trimestre anterior. E em relação ao futuro, apesar de toda essa incerteza sobre como poderia reagir a carteira a partir do repaque, considerando como foi feito o repaque pelo Banrisul, eu acredito que esses índices vão ficar estáveis ou até possivelmente melhorar nos próximos. Alô? Senhoras e senhores, por gentileza, aguardem a reconexão do senhor Oswaldo. Mas, enquanto o Oswaldo não volta, Giovana... Não, já voltei. Olhando... Desculpa, caiu. Tá. Então vai lá, Oswaldo. Não, meio que eu entendi que concluído, e aí logo que eu concluí, eu não sei por que caiu. Tá. Mas só então, eu complementando o Oswaldo, Giovana, olhando aqui o gráfico de índice de cobertura 90 dias, no quarto trimestre de 19, ele foi 226%, no primeiro trimestre de 20, 230%, no segundo de 20, 234%, e agora 260%. Ele é o maior em um ano. Não, mas é menor do que o terceiro tri do ano passado, né? Pois é, mas ele é perto do que é 2,75 para 260, mas ele é maior do que todos os demais do terceiro trimestre até hoje. Tudo bem. A minha segunda pergunta é em relação a 2021, de uma forma mais geral, né?
Se vocês puderem dar um overview de como vocês enxergam as principais linhas de resultado evoluindo no ano que vem e quais são os principais drivers de crescimento de lucro e retomada de rentabilidade, seria bom. Olha, os drivers, foi aquilo que eu falei no final, né? São os nossos operação de consignado, INSS municípios, né? Agronegócio, imobiliário, né? E micro e pequena empresa também, né? Tudo estratégia de varejo. Os drivers é crescimento nessas carteiras. É isso que a gente vai estar trabalhando. E ao mesmo tempo, um rígido controle de custos, né? Continuando o processo aí de remodelar a rede de agências e também aumento da digitalização para reduzir custos também e melhorar a experiência do cliente. Então, basicamente é isso. Agora, fazer da guidance, a gente não tem guidance para o ano que vem ainda. Não, tudo bem. Era mais um overview mesmo. Mas se puder fazer um follow-up, essas linhas que você comentou são linhas que estão com uma competição muito alta, né? Então, a gente imaginar que vai ter alguma melhoria aí de taxa é difícil. E se você não tiver uma evolução positiva do seu NII, é difícil, por mais que você controle custos, e, enfim, é difícil a gente imaginar o lucro crescendo ano que vem. Então, se puder comentar mais especificamente da parte de margem financeira, seria bom para ajudar a gente aqui a modelar. Mas a margem financeira está impactada pelo tamanho da carteira de TVM, que teve ainda um impacto pontual, que é o impacto da marcação ao mercado no mês de setembro, né? Então, essa margem, primeiro que a taxa de juros, os mercados futuros já indicam que ela vai subir, então provavelmente vai melhorar a margem, talvez não o resultado, mas a margem vai melhorar, que vai ter um juro maior sobre a carteira de TVM e pelo menos de um lado isso, e de outro que a gente espera crescer o volume da carteira. Então, isso também vai afetar a última linha. Então, essa carteira, se você olhar a carteira de consignado, apesar da competição, a gente cresceu 20% ano contra ano no canal correspondente, e 9% olhando como um todo. E no mês de setembro, a gente já vê também na nossa rede de agências uma recuperação também da originação. Então, o trabalho será de aumentar a carteira e reduzir custos para a operação ser mais rentável. Basicamente é isso. Tudo bem, obrigada pelas respostas. Okay. A próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, do JP Morgan. Bom dia, senhores. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho uma pergunta sobre essa provisão legal civil de vocês. Se vocês puderem explicar um pouquinho mais o que foi isso, qual é o nível de recorrência, né? Se eu não me engano, acho que foi um aumento de mais ou menos 117 milhões no trimestre, coisa que pegou ali em outras despesas operacionais. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu vou voltar um pouquinho para o ponto da Giovana. Eu acho que a margem foi muito fraca, acho que foi o principal destaque aqui do trimestre. E eu só queria entender um pouquinho mais também da recorrência. Eu entendi assim, que no final o banco está trabalhando para crescer carteira, né? Eu acho que esse ano o efeito do cheque especial ele acaba sendo bem difícil para vocês. Mas, assim, de novo, eu sei que a gente tem guidance ainda, mas 21, a gente deveria ver a NII crescente ou essa pressão de margem, alguma coisa que vai continuar? Assim, em qual produto vocês estão vendo uma pressão mais forte? É na carteira só de security mesmo? É uma questão de crédito? Só para entender, porque no final o NII de vocês caiu 12% no ano, né? Mesmo com a carteira crescendo. Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho mais de confiança que com o banco crescendo em 21, a gente poderia ver o NII, ainda que com uma compressão de margem, voltando a ter o NII do lado positivo. Obrigado. Eu passaria então para o Irani, depois para o Marcos. Bom dia, pessoal. Em relação a essa questão das provisões trabalhistas, eu acho que a gente precisa discutir o assunto sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, houve uma mudança no cálculo das provisões. Elas foram aperfeiçoadas e isso gerou alguns ajustes pontuais na carteira que se referem ao estoque
tá, dos processos que já existiam. Mas, para mim, o que é mais importante, né, é o tratamento da causa raiz. Nós temos como principal prejuízo de perda trabalhista a 7ª e 8ª vara. E nós estamos trabalhando forte nos últimos tempos, tá, para reduzir e mitigar essa origem de problemas. Então, eu posso citar aqui o último PDV, que foi a citação total de qualquer pretensão de verbas trabalhistas. Eu posso citar o dissídio coletivo, tá, que estabeleceu que cargo de confiança não vai ser questionado de busca de 7ª e 8ª vara, modificações da lei do trabalho que favorecem, tá, agora também a perspectiva do banco, tá, no sentido de que essa causa raiz terá um fluxo, tá, de geração de passivos muito menor. Então, o que aconteceu foi que nós estamos revendo a metodologia, e isso teve algum impacto sobre o estoque, mas nós acreditamos, tá, que o fluxo futuro, tá, mesmo considerando alguma atualização de estoque por conta de ações coletivas, que não estão totalmente provisionadas por questões de liquidez, de dificuldade de cálculo, mas o redução e mitigação de causa raiz será totalmente favorável ao banco. Tá? Então, numa perspectiva de médio prazo e de longo prazo, isso estará muito mais contido. Não, super claro. Mas, então, se eu entendi, foi um ajuste no estoque, o banco está sendo um pouco mais cauteloso, está criando um pouco mais de provisão para esses casos todos que você comentou. A minha dúvida só que fica um pouquinho assim, depois que você isso agora, você normaliza para frente, volta para um nível um pouco maior, ou talvez você vai ter que fazer mais algum ajuste? Assim, isso pode ser visto quase como uma nota do trimestre, ou a gente poderia ver talvez um pouquinho mais alto ainda nos próximos trimestres dessa linha? Não, Yuri, quando eu comentei contigo, tá, a questão do fluxo, nós recebemos permanentemente, tá, um número gigantesco de demandas trabalhistas. Tá? A principal delas decorria de 7ª e 8ª vara. Isso está mitigado. Então, se olhar em termos de fluxo, tá, o número de processos que estarão sendo, tá, instaurados contra o banco em relação a isso vai cair. Então, você olha para frente e deve enxergar que isso deve ser mitigado. Se você olhar em termos de necessidade de provisão, eu ainda tenho algumas provisões que precisam ser feitas em relação a causas coletivas que eram ilíquidas e de mensuração difícil. Nós já fizemos grande parte dessa provisão. No ano passado, vocês vão lembrar, a gente discutiu isso aqui, nossa provisão grande no final do ano passado, mas a nossa expectativa é que o fluxo de futuro, a redução do fluxo futuro, mais do que compensa o que a gente possa ter que fazer de provisão em relação a essas causas ainda não provisionadas, que são ilíquidas. Não, super claro. A próxima pergunta vem de Tiago Binsfeld, do Itaú BBA. Oi, bom dia, Coutinho, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu queria um esclarecimento a respeito do PDV. Vocês falaram no fato relevante que terão 180 milhões de reais em custos de implementação. Eu queria entender o que compõe essa despesa de implementação, em quais linhas a gente deveria ver isso passar no resultado, e entender também se isso já afetou o resultado do 3º trimestre. Aí depois eu faço minha segunda pergunta. Obrigado. Bom, basicamente não afetou ainda esse resultado, porque as rescisões começaram, se não me engano, em outubro, em meados de outubro. Então não afetou. E basicamente esse custo é o custo da rescisão e do pagamento das verbas que estão incluídas no PDV. Basicamente é isso. Você está pagando, tem lá X salários por ano, dependendo da categoria, né, do funcionário, se ele é comissionado, se ele não é, se tem um grau de gerência, enfim. Tem lá um número de salários por ano e vezes o número de anos trabalhados, aí gera uma indenização para cada funcionário, mais as verbas legais, etc. Então, isso tudo somado é um custo desembolsado, e vai ser todo desembolsado neste trimestre, então ele vai entrar todo no 4º trimestre. Então, basicamente é isso. Então, esses 180 milhões é a estimativa dessas rescisões, dessas homologações aí, de todas essas rescisões. E mencionar, eu acho até o Guilherme, o vice-presidente, fez aí uma menção que acho que é muito importante colocar,
que nosso PDV é inédito no Brasil, que a gente, no PDV, ele está, ao mesmo tempo, dando quitação ao contrato de trabalho, ou seja, ele está dando quitação, ele não pode mais entrar com uma ação trabalhista contra o banco sobre nada que aconteceu até hoje. Então, esses 900 funcionários que estarão saindo não poderão entrar com ações trabalhistas contra o banco e vão receber estimados R$180 milhões, né, dependendo do caso a caso. Tá bom, super claro, obrigado. E minha segunda pergunta é só uma dúvida a respeito da carteira repactuada, renegociada. Durante a apresentação, vocês falaram que 21% do total de parcelas já voltou ao fluxo de pagamento. Eu queria saber se vocês têm esse mesmo dado para o número de contratos, para ter uma foto mais completa dessa carteira. Isso aí eu posso pedir para o RI depois encaminhar para você, porque eu acho que eu não tenho esse dado aqui agora. Eu posso pedir depois para ele encaminhar para você essa informação. De quantos contratos se referem Perfeito. É só que 21% parece um número baixo quando a gente compara com os outros bancos, mas talvez seja porque a gente está olhando para parcelas, né, que não seja o ideal, que tem mais de uma parcela por contrato, então não dá muito para comparar com os pares que também divulgaram esse número. Então, se a gente puder ter esse número também do número de contratos, ajudaria. Mas obrigado, esse número, 21% é do que já foi pago, do que foi reparcelado. É isso. Do que já foi pago. A gente reparcelou 744. 162 milhões a gente já recebeu, tá certo? Então é isso que se refere a esses 21%. Tá? Então, não sei se era isso que você tinha em mente. Não, tá ótimo. Eu agradeço. Tá bom? Ok, obrigado. A próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, do JP Morgan. Pessoal, bom dia de novo. Acho que a minha pergunta de Nayane foi respondida. E aproveitar também para fazer uma segunda pergunta sobre payout. Né? Eu sei que é mais uma discussão do board, mas por limitação do Banco Central, eles não estão conseguindo pagar o 40% que vocês costumavam pagar de payout. Né? Então, para 21, existe alguma discussão? O banco está com capital muito forte, né? 15% de Tier 1. O banco poderia pagar metade de payout? Existe alguma discussão nesse sentido? Buyback? Só perguntar também isso. De novo, vou voltar para a pergunta da Nayane que eu tinha feito anteriormente. Obrigado. Marcos, por favor, Marcos. Cerca de 60 milhões. Um para o outro, só que 40 milhões são em relação à marcação a mercado de títulos, né? Então, a gente tem um efeito nesse trimestre de 20%. Isso é normal, considerando que o crédito vem crescendo num ritmo menor, onde o crescimento mais forte se deu na carteira que é originada pelos correspondentes bancários. Se a gente olhar o número mensal, já pega em setembro um crescimento mais expressivo na carteira de consignado originada na rede de agências, que se a gente pegar o crescimento ano a ano, ele ainda é bem aquém do que se tinha em 2019. Então, talvez respondendo a tua pergunta, esse seja o principal driver de crescimento para o próximo ano, sim, que a de um crédito que ainda tem uma margem bem interessante se a gente considerar os níveis de Selic e que a taxa cai, mas não caiu nem próximo ao que reduziu a taxa de juros, né? Então, acho que a resposta para a sua pergunta, sim, é o crescimento de carteira de... Sobre dividendos, alguma discussão para aumentar o payout para 2021? Olha, não tenho nenhuma discussão ainda sobre isso, não. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Ainda não foi discutido. O Banco Central fez aquela legislação que suspendendo pagamentos. Creio eu que ela já está... eu acho que vencia no final do ano, se eu não me engano. Mas a gente não voltou a essa discussão ainda, não. Perfeito, Coutinho. Muito obrigado. Um bom dia. A próxima pergunta
vem de Luiz Fernando Azevedo, do Banco Safra. Bom dia a todos. Na verdade, eu queria mais um esclarecimento de quanto que foi a marcação de títulos, né, esse prêmio negativo da LFT na conta de TVM, né? Quanto que foi nesse trimestre? Acho que você falou, acho que teve falha na minha ligação. E a segunda pergunta é com relação a essas linhas agenciais para as empresas, né? Vocês informaram aí no slide que acho que vocês já cederam 1,5 bilhões de reais em crédito, né? Quanto que foi isso até o final do terceiro tri? Quanto que veio depois? E se vocês enxergam espaço para crescer mais nesse tipo de linha? Obrigado. Eu acho que o número de marcação ao mercado, acho que foi 40 milhões, número bruto, né? Eu acho que foi uma despesa de 40 milhões. Depois o Marcos confirma aí se está certo. Na verdade, também olhando aqui esses números, eu acho que a única linha que continua aberta é a PEAC FGI, que está crescendo, que é a linha que você pode emprestar até 1% ao mês, é a garantia do FGI, com stop loss de 20% da carteira. Essa linha continua em aberto. Mas o Pronamp e o PESE já estão fechados. A maioria deles já entrou lá até o final de setembro. Eu não tenho certeza se sobrou alguma coisa para outubro do Pronamp. E aí não sei se o R depois pode te responder. Mas a grande maioria entrou antes. O FGI entrou mais agora no quarto tri ou já tinha sido antes? Coutinho? Fala, Oswaldo. Para tentar ajudar, assim, o FGI, o que entrou diferente é que apareceu também o programa FGI para empresas de grande porte. Assim, em relação à atração, tanto o Pronamp quanto o PESE, basicamente não vão crescer ou cresceram muito pouco a partir de setembro. O que a gente continua fazendo, em especial explorando o fato dele ter incluído a parte de corporate, é no PEAC, tá bom? Hoje a gente já tem mais ou menos na faixa de 600, 700 milhões e a gente trabalha com a possibilidade de chegar até 1 bi. Do PEAC, né? Do PEAC. Exato. Os demais ficam iguais e se não for igual, o ajuste é mínimo, porque eles já estavam diminuindo muito em termos de demanda. Tá ótimo. E só uma informação, o PEAC no final do terceiro tri é esses 550 milhões ou era um número menor? É menor. A data base disso é 5 de novembro, é menor. Entendi. Então deve crescer bastante nesse quarto tri ainda, né? Vai crescer bastante. Sim, além de motivos, em especial porque entrou o corte e a gente ganhou uma ação maior aí no passado recente, tá bom? Tá legal, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem da webcast e é de Sofia Viotti. Bom dia. Quais são os planos a respeito da sua cobertura de inadimplência? Vocês pretendem continuar reforçando esse índice? Ou devem começar a consumi-la nos próximos tris? Oswaldo, por favor, Oswaldo. Sem problema. Assim, que nem a gente disse no outro, a gente, todo mês, a gente faz um recálculo, a gente está acompanhando diariamente a evolução dos atrasos e estimando inadimplência, em especial por desempenho do setor dos nossos clientes. Assim, a gente entende que a gente fez um colchão, diferente do que comparar só com um pico de cobertura, ao longo dos últimos trimestres a gente foi aumentando esse colchão e até por necessidade, imagino que ou vai ficar estável ou até, se continuar performando da maneira que está, até diminuir para os próximos trimestres. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Cláudio Coutinho Mendes
para suas considerações finais. Eu agradeço a presença de todos. Eu gostaria também de fazer um agradecimento aqui ao Alexandre Ponzi. O Alexandre Ponzi é superintendente de relações com investidores há muito tempo do Banrisul, e ele aderiu ao plano de demissão voluntária do banco, então essa provavelmente será a sua última reunião como RI do Banrisul. Então gostaria aqui de público agradecer a dedicação do Alexandre ao longo desse tempo, a parceria e colaboração junto com os analistas, enfim, divulgando aí informações do Banrisul e sendo a pessoa que ele é. Parabéns aí pelo seu trabalho até hoje. Muito obrigado, Alexandre. E agradeço, então, a todos a presença e até uma próxima vez. Muito obrigado. A teleconferência do Banrisul, referente ao terceiro trimestre de 2020, está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.